Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao dia 127 do nosso plano de leitura. Hoje a gente tem uma conexão que, olha, é surpreendente. O que será que a filosofia de Atenas, uma batalha quase impossível em Israel e uma poesia sobre a criação têm em comum? Parece que nada, né? Mas vamos descobrir juntos o fio que amarra esses textos. E a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa hoje é exatamente esta: como é que a gente encontra um Deus que não se pode ver? Um Deus que a nossa mente não consegue compreender por completo. Essa busca é o que vai conectar os filósofos de Atenas, um juiz cheio de inseguranças lá em Israel e, de certa forma, a todos nós. Então, nossa primeira parada é em Atenas. Imagina só, o centro do pensamento, da cultura daquela época. E é lá que o apóstolo Paulo chega e encontra uma cidade borbulhando de perguntas, mas com respostas bem limitadas. Quando a gente lê que Paulo ficou indignado, não é só raiva, sabe? Ele estava olhando para todos aqueles ídolos e via ali uma fome espiritual gigantesca, um desejo profundo de se conectar com o divino. O problema é que essa busca, que era sincera, estava sendo apontada para a direção errada, para deuses feitos por mãos humanas. E aqui, o choque de culturas fica muito claro. De um lado, você tem os filósofos, epicureus, estoicos, gente que estava sempre atrás da última novidade, do novo conceito, da nova ideia. E do outro lado chega Paulo, que não está oferecendo mais uma filosofia para debater. Ele está anunciando uma verdade que muda tudo, uma verdade sobre a própria realidade. É aqui que a genialidade de Paulo aparece. No meio de tantos deuses com nome, os próprios atenienses tinham um altar que era uma admissão de ignorância. Eles reconheciam que existia um Deus que eles sentiam, mas não conheciam. E Paulo pega isso e usa como gancho. Ele basicamente diz: então, esse Deus que vocês adoram sem nem saber quem é exatamente sobre ele que eu vim falar. Agora, vamos sair de Atenas e mergulhar na poesia de Jó, que descreve a natureza desse tal Deus desconhecido. Se os filósofos tentavam colocar Deus num altar, Jó vai nos mostrar um Deus que simplesmente não cabe em lugar nenhum. Essa passagem de Jó parece uma resposta direta para a busca dos atenienses. O texto é claro: a natureza de Deus, o que ele faz, por definição está além da nossa capacidade de entender. Tentar diminuir ele a uma estátua ou a uma filosofia é perder completamente a dimensão de quem ele é. E aqui a gente vê exemplos bem práticos. O Deus que Paulo anuncia não é uma ideia abstrata. Ele é o soberano que age na criação. É ele quem comanda a neve, os relâmpagos, o gelo. Cada fenômeno da natureza, segundo o livro de Jó, é uma expressão do seu poder, do seu propósito. Por isso, ele não mora em templos feitos por homens, porque o universo inteiro é o palco da sua atuação. Ok, então se Deus é essa força da natureza tão imenso, tão incompreensível como Jó descreve, como é que a gente se relaciona com ele? A história de Gideão vai nos dar uma pista surpreendente, e não tem a ver com nossa força ou com o nosso entendimento, mas acredite, com a nossa fraqueza e a nossa fé. E aqui está o grande paradoxo. Qualquer general, qualquer estrategista de guerra diria que Gideão precisava de mais soldados, óbvio. Mas a lógica de Deus é o exato oposto da nossa. O objetivo aqui não era só ganhar a batalha. O objetivo era deixar muito, mas muito claro de onde veio a vitória. A força de Israel, na verdade, seria um obstáculo. Olha só esse processo. Primeiro, dispensar os medrosos. Ok, isso faz algum sentido militar. Mas o segundo teste, separar os homens pelo jeito que eles bebem água, isso parece totalmente aleatório, bizarro até. Mas esse é o ponto. O critério não era militar, era divino. Deus estava montando um exército tão pequeno e de um jeito tão peculiar que no final ninguém poderia dizer: ah, foi a nossa força que nos salvou. E esse é o número final, 300. 300 homens contra um exército descrito como uma nuvem de gafanhotos, com camelos que não dava nem para contar. As chances não eram pequenas, eram humanamente impossíveis. Era o cenário perfeito para a manifestação daquele Deus que está acima do nosso entendimento. Mas a história de Gideão não termina aí. Ela tem uma virada bem trágica, e é aqui que a gente volta para Atenas de um jeito doloroso. Porque mesmo depois de ver com os próprios olhos o poder do Deus invisível, a tentação de criar um Deus que a gente possa ver, ela continua lá. Logo depois da vitória milagrosa, o povo empolgado quer fazer de Gideão um rei. E a resposta inicial dele é perfeita. Ele entendeu a lição. Ele reconhece que a vitória foi de Deus, e por isso só Deus deve reinar. Ele aponta para o verdadeiro rei, o Deus invisível.
Até aqui, tudo certo. E aí vem o desastre. Apesar das palavras bonitas, Gideão pega o ouro da vitória e cria um objeto, um manto sacerdotal. Ele cria um ponto focal, algo visível para a adoração. E o texto é duro. Diz que o povo se prostituiu com aquele objeto, transformando-o num ídolo. Ele caiu na mesmíssima armadilha dos atenienses. Tentou materializar o Deus que não pode ser materializado. Então, vamos lá. O que a gente aprende juntando as peças de Atenas, Jó e Gideão? Vamos amarrar todos esses pontos e ver o padrão que surge daí. Esse ciclo aqui resume bem a nossa jornada de hoje, né? Começa com uma busca sincera por Deus, como a gente viu em Atenas. Aí, Deus se revela em toda a sua majestade, como Jó descreve. Ele nos chama a confiar nele, na nossa fraqueza, como fez com Gideão. Mas, e aqui está a parte trágica, mesmo depois de experimentar o poder dele, a nossa tendência é voltar a criar ídolos, substitutos visíveis para o Deus invisível. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente refletir. A história de Gideão nos força a olhar para dentro. Quando as coisas dão certo na nossa vida, quando as vitórias chegam, para onde vai a nossa atenção? A gente agradece ao Deus invisível ou pega o ouro dessa vitória para construir um pequeno ídolo à nossa própria glória? A busca pelo Deus desconhecido continua. Se essa reflexão de hoje te ajudou de alguma forma na sua leitura, não esquece de curtir e de seguir o canal Pneuma BR para continuar com a gente nessa jornada. Um abraço e até a próxima!